Bem-vindos à 7ª temporada do The EcoCast, o seu podcast em atualização científica em ecocardiografia, com excelência, prática clínica e uma conversa leve e inteligente. The EcoCast, o seu podcast em ecocardiografia. Hoje o nosso podcast tem um significado muito especial. Quando tudo isso estava começando, lá no nosso 6º episódio, recebi um professor que já me ajudava a discutir um tema que, apesar de parecer simples à primeira vista, continuou provocando dúvidas, interpretações equivocadas e decisões difíceis na prática clínica, o forame valpérvio. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Nós ultrapassamos quase a marca de 200 episódios, a medicina avançou, novos estudos foram publicados, a seleção de pacientes para o fechamento ficou ainda mais refinada e, principalmente, aprendemos mais que a pergunta mais importante talvez não seja: esse paciente tem forame valpérvio? Mas sim, esse forame tem alguma importância para esse paciente? E para fazer essa grande atualização, ninguém melhor que para receber aqui, novamente, o professor Edmundo Clarindo. O Dr. Edmundo é cardiologista, intervencionista em cardiopatias congênitas, com títulos de cardiologia, cardiologia pediátrica, medicina intensiva e cardiologia intervencionista. Ele é coordenador do Serviço de Intervenção em Cardiopatias Congênitas em Crianças e Adultos dos Hospitais Felício Roxo, Madre Teresa e Vila da Serra, em Belo Horizonte, e doutor em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Os números da experiência dele falam por si. São mais de 8.600 casos de cateterismo e intervenção em cardiopatias congênitas, 2.500 procedimentos de fechamento percutâneo de comunicação interatrial e forame valpérvio, e especificamente 903 casos de fechamento de FOP. Portanto, a gente está diante de alguém que conhece não apenas o tema pela literatura, mas por uma experiência acumulada de milhares de procedimentos e centenas de pacientes submetidos ao fechamento do FOP. Professor, é uma alegria enorme ter o senhor aqui de novo. O senhor participou praticamente do nascimento desse podcast e agora, em aproximadamente 200 episódios, eu recebo o senhor aqui de novo uma conversa que eu queria que fosse muito prática. Esclarecer aqueles pontos sobre o forame valpérvio que hoje são simplesmente indispensáveis para quem investiga, diagnostica, faz o acompanhamento ou trata esses pacientes. Seja muito bem-vindo de volta à nossa casa. Bárbara, muito obrigado por me convidar novamente para participar desse podcast, discutindo um tema muito relevante e que ainda traz muitas dúvidas. Espero contribuir da melhor forma possível. Então vamos começar. Professor, talvez esse seja o primeiro conceito que precisamos deixar muito claro. O forame oval está presente em aproximadamente 1/4 da população adulta, e na grande maioria das pessoas é apenas uma variante anatômica, sem qualquer consequência clínica. Então, quando encontramos um FOP, em que momento ele deixa de ser simplesmente um achado anatômico e passa a merecer uma investigação mais cuidadosa? Explica pra gente. Bárbara, exatamente como você falou, o forame oval, na grande maioria das vezes, é apenas um achado. E de uma maneira, assim, prática, nós podemos afirmar, né, e está bem claro na literatura, quando você compara os números, que o forame oval, na grande maioria das vezes, é um achado e aproximadamente um em 1.000 pacientes com forame oval que ele vai estar envolvido em alguma situação clínica de embolismo paradoxal. Ou seja, a cada 1.000 pessoas que têm forame oval, 999 ele vai continuar como achado. Quando nós devemos importar ou preocupar com forame oval? Naquelas situações que o paciente tem algum evento compatível com embolia paradoxal, não necessariamente no cérebro. No cérebro é o que é mais comum, no cérebro. É o mais frequente, é o que é mais estudado. Mas pode também ser em outras partes. E não acha-se outra causa para aquela situação que justifica o evento e que nós vamos preocupar com o forame oval. Certo. E isso nos leva diretamente a um dos maiores desafios dessa história, porque encontrar um FOP é relativamente fácil. Eu, como cardiografista, encontro todos os dias na minha prática clínica. Difícil é provar que ele teve alguma responsabilidade por um evento clínico. Bem, professor, quando encontramos um FOP em um paciente que teve AVC isquêmico, existe uma tendência quase intuitiva de estabelecer uma relação causal entre as duas coisas. Mas sabemos que presença não significa causalidade, certo? Então, como deve ser essa investigação para que a gente não possa atribuir
ao FOP um AVC, que na realidade teve outra causa? E quais os diagnósticos obrigatoriamente precisam ser excluídos antes que a gente chame esse evento de relacionado ao FOP? Fala pra gente. Olha, Bárbara, uma pergunta extremamente importante. Vamos só rever algumas coisas. 30% dos acidentes vasculares isquêmicos, eles são catalogados como idiopáticos, que nós não encontramos uma causa para esse paciente. Entre esses pacientes, esses 30%, a metade nós encontramos FOP. Ainda vai sobrar uma outra metade, que representará 15% dos pacientes do AVC, que não vai ficar sem identificar uma causa. Então, para considerar um acidente vascular cerebral criptogênico, nós temos que afastar causas que têm causas importantes e que têm mais importância que o forama oval. Uma, fibração atrial. O paciente que tem uma fibração atrial, ainda na presença do forama oval, não há indicação de ser fechado o forama oval. Isso é muito mais importante nos pacientes mais velhos. Nos pacientes acima de 60, 70 anos, que tem um AVC, não identifica uma causa, um AVC de alto risco, nesses pacientes é recomendado fazer o loop dele de pelo menos uma semana para afastar fibração intermitente. Se tiver fibração intermitente, esse paciente também não teria indicação para fechamento do forama oval. Em alguns países, principalmente na Europa, eles prolongam nos pacientes mais velhos o loop um tempo muito prolongado, que varia às vezes de 3 a 6 meses antes da decisão. A segunda seria lesões do lado esquerdo do paciente. O paciente tem lesões em carótidas acima de 50%, paciente que tem miocardiopatia do ventrículo esquerdo, ou lesões valvares do lado esquerdo, miocardiopatia onde a probabilidade do evento embólico ser originado é maior do que o paradoxal no paciente que tem. Então, essas são uma das mais importantes etiologias. Então, lembrando, lesões de vasos cerebrais, dentro da carótida principalmente, paciente que tem doença do lado esquerdo, miocardiopatia com fonte de trombo e principalmente a fibrilação atrial no paciente. Naqueles pacientes que nada disso é encontrado, nós vamos partir para a pesquisa do forama oval. E, não encontrando uma causa, encontrando o forama oval e provando que esse forama oval tem um shunt significativo da direita para a esquerda, através de manobras bem feitas, esse tem indicação para o fechamento no paciente. Os outros pacientes que têm causa definida ou que têm um forama oval com shunt muito pequeno, muito bem pesquisado, ele não tem indicação. E a gente não esquecer que depois disso tudo, esses 30% do paciente que são considerados idiopáticos, ainda 15% ainda vai ficar sem definir a causa do paciente. E a outra coisa, naqueles pacientes que a causa é definida, não esquece que 25% deles vão encontrar o forama oval. E não há indicação de achar o forama oval, porque causas mais importantes que o forama oval foram encontradas e definidas. É importante ressaltar que naqueles pacientes em que tem algum evento compatível com embolia paradoxal e que não acha uma causa provável para aquela situação clínica, a pesquisa do forama oval é muito importante seja feita a pesquisa do forama oval. E não só como diagnóstico, mas também de mostrar qual que é a quantidade de potencial de ter um shunt paradoxal no paciente. Então, o que nós vemos no paciente que a gente vê um número muito grande de erros? Primeiro, é o falso positivo. O paciente que tem um evento é considerado idiopático, está pesquisando o forama oval, ele é identificado o forama oval no paciente e, através do teste de microbolhas, que é a solução salina agitada, essas microbolhas passam depois do terceiro e quarto batimento, para depois contrastar o lado esquerdo, e é considerado o forama oval no paciente, a passagem pelo forama oval. Essa passagem tardia, ela não tem importância. A passagem depois do terceiro e quarto batimento, ela já não está relacionada à passagem ao nível do forama oval, e sim uma passagem
já chegada no pulmão, de comunicações fisiológicas, arteriovenosas pulmonares que acontecem no paciente. Isso são comunicações pequenas que isso não traz nenhum problema. Isso é totalmente diferente da fístula arteriovenosa pulmonar. Na fístula arteriovenosa pulmonar, essa intensificação do átrio esquerdo é muito forte. É quase como se estivesse injetando as microbolhas no átrio esquerdo. E é quase de imediato. Bem mais. Chegou já na artéria pulmonar, já vai chegar no átrio esquerdo. Ao contrário, as comunicações fisiológicas, elas passam um pouco mais tarde e são tênues contrastação. Só para, do ponto de vista prático, 25% a 30% das pessoas têm as comunicações fisiológicas e isso não traz nenhum problema. Então é importante ver o tempo da passagem e a intensificação, porque se ela passar tardio, mas com intensificação maciça, a fístula arteriovenosa pulmonar deve ser pesquisada, que também é uma das causas de embolia paradoxal. Agora, o que eu tenho visto com muita frequência é aquele paciente que tem um quadro compatível com embolia paradoxal, não tem uma causa identificada, e esse paciente, no ecocardiograma, ou não vê a passagem, ou descreve uma passagem fraca, mostrando se tratar de um forama oval de baixo risco para embolia paradoxal. Então, quais são os principais erros que eu vejo nisso? Primeiro, é que é a realização do eco transesofágico em todo mundo e do eco transesofágico fazer o teste de microbolhas. Raramente o paciente faz ele bem feito, ou porque ele está sedado, ou porque está com a sonda lá, está com a sonda no esôfago. Então, o teste de Valsalva, ele fica mascarado, exceto aqueles pacientes que já têm uma passagem grande no estado basal, que não é a maioria dos casos. Então, aí, eu vejo que o eco transesofágico ele não precisa fazer como a primeira opção para procurar o forama oval, e sim o eco transtorácico juntamente com o transcraniano que nós fazemos no mesmo paciente. Fazemos o eco transtorácico, onde treinamos o paciente a fazer a manobra de Valsalvas, identificamos isto através do Doppler transcraniano, se ele está fazendo a manobra de Valsalva adequada, que se ele estiver fazendo a curva da artéria cerebral, geralmente a cerebral média, ela tem que cair de pelo menos 30% a 50%. Então, uma manobra inadequada também vai deixar o resultado falso negativo no paciente. Agora, a partir do momento que identificou o forama oval no paciente, identificou uma passagem importante, ainda que a imagem, que é dependente da janela, não seja uma imagem perfeita de detalhes do forama oval, como válvula de Eustáquio exuberante, rede de Chiari exuberante, mas a identificação do septo mais a passagem é o suficiente, porque a partir dali, esse paciente indo para a intervenção, durante o procedimento, tudo isso será esclarecido com eco transesofágico. Então, o principal erro do paciente para falso negativo é a realização da manobra do paciente inadequada. E aqui aparece uma questão interessante. Durante muito tempo, criou-se uma hierarquia automática dos exames, como se existisse um único exame definitivo para o FOP. Mas talvez a pergunta correta seja outra. Qual exame responde melhor à pergunta que eu tenho naquele momento? Bem, na investigação de um paciente com suspeita de FOP, a gente tem diferentes ferramentas, né, professor? O eco transtorácico com contraste, o Doppler transcraniano com microbolhas e o ecocardiograma transesofágico. Como que se organiza hoje essa investigação? Existe uma sequência ideal? Em quais situações o transesofágico é realmente indispensável? E em quais ele não precisa ser o primeiro exame? E existe um detalhe importante, no transesofágico, o desconforto e a própria sedação podem dificultar uma valsalva adequada. E isso, na sua opinião, professor, pode fazer com que justamente o exame que oferece excelente definição anatômica subestime funcionalmente o shunt? Conta pra gente o que o senhor acha disso tudo. Bárbara, eu comentei anteriormente um pouco sobre isso, mas eu vou enfatizar exatamente isso. Não há necessidade para a pesquisa do forame oval
de fazer o eco transesofágico em todo mundo. Se o paciente tiver uma janela que seja suficiente para ver seu septo e o septo intratrial, ainda que você não, os detalhes do forame oval, no, os micro detalhes, você pode não conseguir perceber, já é suficiente. Porque a partir daquele momento, você detectou o forame oval, fez a manobra de valsalva adequada e se possível, é o que nós fazemos no nosso serviço, fazemos também ao mesmo tempo o Doppler transcraniano no paciente. Se nós já detectamos que o paciente tem uma passagem grande através do forame oval, antes dos 4 meses de batimentos, tem uma passagem importante, o paciente então já está detectado que é um forame oval de alto potencial para ter embolia paradoxal no paciente. Então não há necessidade, rigorosamente, de fazer o transesofágico em todos os pacientes. O eco transesofágico, a meu ver, ele ser reservado para aqueles pacientes que a janela não dava, você nem consegue nem identificar o septo. Isso é a grande minoria. Mas, nesses casos que vai fazer o transesofágico no paciente, se você não conseguiu identificar o shunt da direita para a esquerda, não deve dar o laudo considerando que o paciente teve uma passagem pequena antes de fazer o Doppler transcraniano. Aí é que eu tenho visto muitos erros no paciente. Se você fez o transesofágico, identificou o forame oval do paciente, mas não conseguiu detectar o shunt, certamente, por falta da manobra de valsalva adequada, você não deve concluir sobre a passagem antes do Doppler transcraniano. Bem, agora eu quero entrar em um daqueles detalhes que parecem pequenos no laudo, mas que podem mudar completamente o raciocínio diagnóstico quando as microbolhas aparecem. E a gente costuma aprender que microbolhas aparecendo precocemente nas câmaras esquerdas favorecem um shunt intracardíaco, e que o aparecimento mais tardio sugere passagem transpulmonar. Mas a gente sabe que a interpretação não pode depender apenas de contar ciclos cardíacos, certo? Então, professor, como interpretar corretamente o tempo, a quantidade, o padrão de aparecimento dessas microbolhas? E dentro dessa pergunta, quando que a gente deve parar de procurar apenas um FOP e começar a investigar um shunt intrapulmonar, inclusive uma malformação arteriovenosa? Em alguns momentos, nós vamos repetir algumas coisas, mas isso é bom para enfatizar muito bem. Então, na análise do forame oval, quem está fazendo o eco do paciente, você vai associar o tempo e quase que a imagem que você vê a contrastação do septo intratrial, ver se a manobra de valsalva está bem feita. Normalmente o septo abaula um pouco para lá e passa de imediato no paciente. Geralmente isso passa antes do quarto batimento cardíaco no paciente. Agora, aquela passagem que é mais tardia, e se for fraca, ela não tem importância nenhuma. São comunicações arteriovenosas fisiológicas. Entretanto, se ela for intensa, quase que estivesse injetando dentro do lado esquerdo, nessa situação, se deve procurar fístula arteriovenosa pulmonar, que também é uma das causas de embolia paradoxal. Bem, até aqui nós falamos muito sobre detectar o FOP. Agora vem uma segunda etapa, talvez mais importante, caracterizá-lo, porque nem todos os forame oval pérvios têm o mesmo potencial de risco. Bem, grande shunt, aneurisma de septo interatrial, túnel longo, válvula de Eustáquio, rede de Chiari proeminente, passagem espontânea em repouso. Professor, quais características anatômicas e funcionais realmente pesam hoje na classificação de um FOP como de maior risco? Explica pra gente. Bárbara, o FOP, que é para classificar um FOP como de alto risco, são todas essas características que você descreveu. Um FOP que tem uma passagem grande da direita para a esquerda através do teste do microbolhas, se no estado basal após a manobra, é óbvio que aqueles que já têm uma passagem grande, já sem a manobra, então ele já é considerado um FOP de alto risco. O FOP é associado às outras alterações que favorecem o shunt da direita para a esquerda, como uma válvula de Eustáquio exuberante, ou que favorece mesmo a contenção de trembo, uma rede de Chiari exuberante, um túnel longo, e também aqueles pacientes com o aneurisma do septo no paciente. Então, se essas 4 características associadas a uma passagem de contraste importante, são considerados um FOP de alto risco. Claro que elas vão adicionando.
uma passagem intensa no paciente já é um FOP de alto risco. Se ele está associado a alguma dessas ou mais, ele é considerado um FOP de maior risco do paciente para embolia paradoxal. Isso já é bem definido, e esse paciente tem maior risco. Lembrar que o aneurisma do septo isolado, que pode acontecer o aneurisma só isolado, sem a presença do FOP, que não é o mais comum associado ao FOP, mas o aneurisma do septo isolado por ele só, no paciente que teve um AVC, ele não é considerado uma indicação para abordar através de uma punção transeptal para tentar eliminar o FOP no paciente. Ele entra, não é indicação, ele é indicação quando está associado à presença de um FOP provado, uma passagem importante da direita para a esquerda. Então, a gente chega à pergunta que provavelmente mais angustia o paciente. Ele recebe o laudo, lê forame oval pérvio e imediatamente pergunta: doutor, eu preciso fechar isso? Professor, vamos tentar então deixar clara essa resposta. Hoje, qual é o paciente em que temos evidência consistente do benefício do fechamento do forame oval pérvio? E no outro extremo, quem tem FOP, até mesmo com algumas características anatômicas consideradas de maior risco, mas que não deve ser encaminhado automaticamente para fechamento. Fala para a gente. Bárbara, exatamente o que você falou. Aquele FOP que tem uma grande passagem no paciente, que no eco transcraniano, nós vemos uma passagem que parece tão intensa que parece a água caindo de um chuveiro, ou que você consegue ver as microbolhas quase que junto uma com a outra, sem separação, que a gente chama de padrão de cortina, e este é um ponto a valorizar. Aqueles pacientes com rede de Eustáquio exuberante, que favorece o shunt da cava inferior direto para o forame oval, paciente com a rede de Chiari exuberante, que ela mesma pode ser fonte de trombo, né, segurado nela, ou paciente com túbulo longo, são esse, e o aneurisma do septo, são as 4 características importantes do forame oval. E se esse shunt de grande intensidade ainda acontece no estado basal, sem necessidade da manobra de Valsalva, foi exatamente tudo que você falou, e eu não preciso repetir. Exatamente, essas são consideradas um forame de alto risco para embolia paradoxal. É de um alto risco. Não quer dizer que num paciente que não teve nada, que ele seria que ele é de alto risco naquele paciente que já teve algum evento, mas ele é considerado de alto risco, não necessariamente que você tem que tomar alguma medida primária. Então vamos continuar. Professor, existe ainda um grupo que gera bastante discussão e que aparece especificamente no nosso material: os pacientes com trombofilia. Bem, a presença de trombofilia muda a nossa interpretação do FOP ou indicação de fechamento? Em outras palavras, ter uma predisposição à formação de trombos fortalece automaticamente a indicação de fechar o FOP, ou essa decisão continua dependendo do contexto clínico e principalmente da existência de um evento embólico? Explica para a gente. O paciente que tem uma trombofilia, como em tratamento ou não, e que é descoberto um forame oval no paciente, mesmo que seja um forame oval com a passagem importante, que é considerado de alto risco para embolia paradoxal, mas que nunca apresentou nenhum evento que pudesse suspeitar de embolia paradoxal, ou seja, um paciente em trombofilia, tem um forame oval com confirmação, mas nunca teve um evento, esse paciente não tem indicação para fechar o forame oval, baseado em toda a informação da literatura atual. E com todos os guidelines americano, da Europa e mesmo aqui do SOLAS, aqui da América Latina. Essa é a última parábola. Ele não tem indicação para fechar o forame oval com profilaxia primária. Por outro lado, aquele paciente que tem trombofilia, vamos considerar a trombofilia mesmo, que está em uso de anticoagulante, ele teve um acidente vascular cerebral, por exemplo, que é o mais comum, e na pesquisa encontra um forame de alto risco, para embolia paradoxal, a gente fala, não, então não vamos
o argumento, não vamos fechar o forama oval, que esse paciente já tem a trombofilia, já está anticoagulado o paciente. Então, nós já estamos protegendo o paciente. A posição atual não é esta, que não existe nenhum anticoagulante que seja perfeito no paciente. E aquele paciente que tem uma predisposição a fazer trombo, e quase todos a pressão para trombo venoso, na presença de um forame de alto risco e associado já com o evento, a indicação é para que seja fechado o forame oval e o paciente continua o tratamento com a anticoagulação. Por quê? Se esse paciente tiver um trombo pequeno, que não pode ser controlado pelo anticoagulante, um trombo pequeno, 2 milímetros, que vai para o pulmão, isso não causa nada, uma embolia pequena dessa maneira. Entretanto, um trombo pequeno pode ser suficiente para chegar na artéria retinana e o paciente perder a visão. Então, qual que é a posição atual mundial? Trombofilia, forame oval, ainda que de baixo risco, como profilaxia primária, não há uma indicação. Pode ser que no futuro seja mudado. Paciente em trombofilia, teve um evento compatível com a embolia paradoxal do paciente, mesmo em uso de anticoagulante, é tratar, fechar o forame oval e continuar com o anticoagulante. Principalmente que não vale a pena correr um risco no paciente ter uma recidiva, que nós não sabemos das consequências que tem. E que o fechamento percutâneo do forame oval, ele é feito de uma forma segura e, normalmente, o tempo de fluoroscopia é menos de 5 minutos no paciente. Não quer dizer que seja banalizado, mas nessa situação, a posição atual mundial são essas duas. Certo. E, professor, depois da decisão de fechar, surgem novas dúvidas, porque fechar o forame oval não encerra necessariamente o raciocínio de prevenção secundária. Bem, a minha pergunta é, nos pacientes com FOP considerado de alto risco, que apresentaram AVC, existe uma dúvida frequente sobre o uso de estatinas. A presença do FOP por si só já é indicação de estatina? Então, como individualizar essa decisão quando acreditamos estar presente de uma embolia paradoxal em um paciente jovem, sem aterosclerose significativa e sem outra indicação cardiovascular evidente para o tratamento hipolipemiante? O paciente que teve um acidente vascular cerebral, que é o mais comum, teve um FOP no paciente que tem. Esse paciente, e que a causa, quer dizer, a causa provável é a embolia paradoxal. Esse paciente tem outros fatores de riscos maiores, esse paciente não tem indicação para usar estatina. Agora, a estatina, a indicação dela será se tiver outros fatores, mas o fato de ele ter tido um AVC, ele tem um forame oval de grande passagem, forame oval de alto risco, e se você acredita que todos aqueles eventos são compatíveis com a embolia paradoxal, você eliminou a embolia paradoxal do paciente. E não há uma indicação para usar estatina, e sim, se ele tiver uma outra indicação clara. E depois dessa pergunta, existe ainda uma dúvida extremamente prática no acompanhamento pós-procedimento. Qual é hoje a estratégia mais adequada de tratamento antitrombótico depois do fechamento percutâneo do FOP? Quando utilizar antiagregação? Por quanto tempo manter a dupla antiagregação quando indicada? E em quais situações, professor, a anticoagulação passa a fazer sentido? Explica para a gente. Bárbara, aí não há um consenso em relação ao antiadesivo plaquetário, se faz duplo ou não. Vários serviços, muitos serviços, usa a dupla agregação por um período de 2 a 3 meses e depois mantém um ou outro aspirina ou clopidogrel por 6 meses que tem no paciente. Nós, por exemplo, nosso grupo, desde o início, nós só usamos aspirina no paciente. E usamos aspirina no paciente por 6 meses a 1 ano, quando nós repetimos em todos eles o eco transtorácico e o Doppler transcraniano no paciente. Se não tem nenhuma evidência de shunt residual, nós retiramos no paciente. Aqueles pacientes que têm evidência de shunt residual, nós esperamos o paciente a completar mais 1 ano de um desses antiadesivos e repetimos de novo. Se o paciente persiste com shunt residual, que é um percentual pequeno, de 2 a 3%,
nós levamos o paciente de novo para o fechamento do shunt residual. Ou seja, na literatura, você tem vários serviços dupla, usando a dupla agregação por 2 a 3 meses e o uso durante 6 meses. Nós usamos aspirina no paciente desde o início e, se o paciente tiver outra situação clínica, e depois nós comprovamos que não há mais shunt residual, nós tiramos do paciente o anestesia plaquetário. Agora, e aqueles pacientes mais velhos, que a seleção é mais rigorosa, mas pacientes acima de 60, 70 anos, pode ter uma indicação para fechar o forama-oval no paciente. Nesses pacientes também, essa conduta pode ser seguida da mesma maneira. Agora, off-label, já uma coisa do nosso serviço, nos pacientes acima de 60 anos de idade, quando nós fechamos o forama-oval do paciente, esse paciente, isso é uma situação da gente, que é um paciente mais velho, que outros fatores do paciente poderá ser adquirido, até lesão da microangiopatia. Nesse paciente, se ele não tiver uma contraindicação e não tiver uma intolerância, esse paciente nós não suspendemos a aspirina do paciente. Deixar claro, isso não é nenhuma coisa que tem uma evidência clara da literatura. É uma situação que nós associamos e achamos que tem alguma lógica, mas de um comportamento do serviço. E antes de terminar, a gente precisa de falar sobre uma complicação que ganhou bastante atenção nos últimos estudos de fechamento percutâneo. Existe realmente aumento do risco de fibrilação atrial após o fechamento do FOP? Explica para a gente, professor, quando que ela acontece, se costuma ser transitória, se pode persistir, e isso deve modificar a forma como a gente seleciona e acompanha nossos pacientes? A relação entre o fechamento do forama oval e o aparecimento da fibrilação atrial, ela ficou bem marcada no início, quando usava uma prótese, com a prótese que chamava Starflex. E essa prótese era mais grosseira, antes mesmo das próteses de disco, de duplo disco e outras, e ela parecia que ela trazia mais alterações no septo. Então, ela teve um aumento significativo dos pacientes de fibrilação atrial. Essa prótese não existe mais. Ela não é mais implantada. As outras próteses duplo disco do paciente, ele tem uma possibilidade de ter uma fibrilação atrial, mas um percentual pequeno, abaixo de 5%. E, geralmente, isso acontece nos primeiros dias, mês após o procedimento, e elas geralmente são contidas. Você converte o paciente em no máximo 2 meses de tratamento, o paciente está sem a fibrilação atrial. Então, não é um argumento de deixar de fechar um forema oval pelo risco de 2 a 3% de fibrilação atrial, que geralmente elas são convertidas para sinusal no paciente e não fica de uma forma crônica. Então, a fibrilação atrial é uma possibilidade, mas que ela já está bem entendida e com tratamento com medicação, o paciente é controlado durante 2 a 3 meses, que é o tempo de endotelização da prótese. Bem, e para terminar, para o médico que está nos ouvindo, se ele pudesse guardar 3 regras para não errar mais na investigação e na condução do FOP, quais seriam elas, professor Edmundo Clareto? A primeira regra é que o forama oval não é uma doença. Ele é um remanescente embriológico no paciente e que, na grande maioria das vezes, ele vai ficar inocente, sem trazer nenhum problema. A segunda é que, num percentual de paciente pequeno, mas significativo, o forama oval ele vai estar envolvido em algumas situações clínicas de embolia paradoxal, sendo o cérebro o lugar mais comum, mas pode ser em outros órgãos, como coração, rim e baço, etc, etc. Então, e o terceiro é que, diante de um paciente com situação clínica que não encontra compatível com a embolia paradoxal, sem encontrar uma causa que justificasse aquela situação, que o forama oval ele deve ser pesquisado e o paciente bem selecionado. Então, a seleção do paciente, como a identificação do forama oval, evitando falsos positivos, evitando falsos
negativos no paciente para que o procedimento seja feito de uma forma segura e adequada para o paciente. Professor Edmundo, que alegria receber o senhor novamente aqui no podcast. O senhor é um convidado que acaba fazendo parte da história desse podcast, né? Você esteve comigo quando esse projeto estava praticamente começando, no 6º episódio, e poder reencontrá-lo agora, em aproximadamente 200 episódios, para revisitar o mesmo tema com outro nível de conhecimento e maturidade, tem um significado muito especial para mim. E talvez essa também seja uma das coisas mais bonitas da medicina. A gente volta às mesmas perguntas, mas nunca volta exatamente com as mesmas respostas. Obrigada pela generosidade de dividir novamente seu conhecimento, sua experiência e principalmente sua visão crítica conosco. E seja sempre muito bem-vindo. Bárbara, eu que agradeço a oportunidade, né, de dividir com vocês a experiência que a gente tem no tratamento percutâneo do furão oval, já de mais de 25 anos, com mais de 900 casos realizados de furão oval, e com um número semelhante ou maior de casos que nós não fechamos, porque achamos que não tinha uma indicação correta com o paciente. Tem uma situação que nós assim não abordamos, que eu queria chamar bastante atenção, que seria aquele paciente que é encontrado um furão oval acidentalmente, ainda que é de alto risco no paciente, acidentalmente. Baseado na literatura vigente até hoje, esse paciente não tem uma indicação para indicação para fechar como uma profilaxia primária. Entretanto, em algumas situações muito especiais, off-label, esse pode ser considerado. Exemplo, pacientes que têm um furão oval de alto risco e com história familiar de membros da família próximos que tiveram um AVC atribuído ao furão oval no paciente. Às vezes mais de 1 ou 2 membros da família. Não é uma indicação de livro, mas deve ser considerado nesse paciente. E outras situações, particularmente clínicas, que nós não comentamos, pelo tempo do paciente, que seria não relacionada à embolia paradoxal propriamente dito, como a desoxigenação do esforço, sem causa definida e constante, a platineia com ortodoxia, a enxaqueca refratária e algumas situações especiais, são situações em que o furão oval poderá ser considerado para o fechamento, desde que o critério usado e a seleção seja extremamente rigorosa. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. Eu estou às ordens sempre que você precisar. E assim chegamos ao final de mais um episódio do The EchoCast. Espero que vocês tenham encontrado informações valiosas. Lembre-se de seguir nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no Instagram. E compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Até a próxima e continue nos acompanhando.